Hoje a gente vai falar sobre o Carlos Gomes, sobre Heitor Villa-Lobos e sobre o samba. O Carlos Gomes, na sua época, ele foi o maior compositor, o compositor mais renomado que o Brasil teve. Ele teve uma carreira que não focou só no Brasil, mas ela também teve uma grande repercussão fora do Brasil. Inclusive, ele apresentou fora do Brasil numa época que era bem complicado para isso. Ele é realmente um pioneiro dentro desse aspecto. Dentre as obras mais conhecidas dele, a gente pode citar o Guarani, que é uma ópera, que ele se baseou no trabalho de um autor muito conhecido chamado José de Alencar, que tem um período, que é o período indianista dele, que ele trabalha justamente com essas obras que são nacionalistas, que é uma outra característica do Carlos Gomes. Ele era um autor nacionalista, ele falava sobre o Brasil, tá certo? Então, essa parte indianista dele também repercutia esse aspecto de ser nacionalista. A obra Guarani ela é muito famosa, ela foi durante muito tempo, eu não lembro se ela ainda é, mas ela foi durante muito tempo a música de abertura de um programa que foi muito famoso, que foi o programa A Voz do Brasil. Bem, outro compositor que é muito importante para a música brasileira é o Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos já vem um período posterior a Carlos Gomes e ele é inicialmente ensinado pelo seu pai, que apesar de não ser músico, ele era um grande apreciador de música. Certo? O pai dele era banqueiro. Com a morte do pai, quando ele tinha, se não me engano, uns 8, 9 anos de idade, ele vai morar na casa de uma tia que vai ensinar piano para ele. Heitor Villa-Lobos também, ele tem um aprendizado muito grande com algumas pessoas que eram os choristas do Rio de Janeiro, que eram boêmios que se encontravam para tocar música instrumental, principalmente com o trabalho de um rapaz chamado João Pernambuco. Bem, o Villa-Lobos ele vai trabalhar com vários instrumentos musicais, ele vai ter uma ascensão fora do Brasil também, assim como Carlos Gomes. E na Semana de Arte Moderna de 1922, ele vai ter uma importância muito grande também, porque ele é o músico que vai participar realmente da semana. Muita gente acaba vaiando a apresentação dele, porque ele vai fazer a apresentação com um pé no sapato e outro em uma sandália, justamente porque ele estava com um dos pés machucado, mas algumas pessoas interpretaram essa ação dele como sendo uma ação inconveniente. Então, por causa desse motivo, ele foi até vaiado nas, na apresentação que ele fez na Semana de Arte Moderna de 1922. Posterior a isso, ele fez um instituto, que é o Instituto Villa-Lobos. Carlos Gomes também, ele fez um instituto de música, que é o Instituto Carlos Gomes. E ele foi também muito importante para o ensino musical brasileiro. Por que ele foi muito importante para o ensino musical brasileiro? Porque o governo contratou o Villa-Lobos para ele poder fazer um plano de ensino para a música brasileira, que ele era o coordenador desse plano de ensino. Isso ficou conhecido como canto orfeônico no Brasil, que era uma forma de canto fanista, que era basicamente um canto coral que o pessoal aprendia a fazer, a cantar as músicas que eram nacionalistas. Bem, e o último tema de hoje é o samba. O samba, ele nasce na Bahia e ele tem também uma projeção dele em outros estados. Aí o pessoal vai falar samba carioca, samba paulista, samba... Bem, enfim, vários outros tipos de samba. Dentro dessa produção de samba, a gente tem uma produção que ela deriva da música africana, principalmente de alguns estilos como a umbigada. A gente vai ter o samba, que também é derivado da umbigada, que algumas pessoas colocam como sendo a origem do nome samba. No início ele não era bem aceito no Brasil, tá? O samba ele era uma música de negros,
E aí o preconceito acabava sendo muito grande. Dentro desse preconceito que existia, ele chegou a ser até, inclusive, proibido, né? Então o pessoal tocava samba escondido, né? No fundo do quintal ou dentro da produção de suas casas. No início do século passado, a gente começa a ter uma projeção positiva do samba. Tá? Então as pessoas começam a apreciar ele de uma forma um pouco melhor, o pessoal começa a ter um pouco mais de respeito por esse ritmo musical. Em 1916 e 17 são gravados o primeiro samba. Em 16 e 17 por quê? Não foi gravado só de uma vez? A gente tem a gravação, aliás, a gente tem o primeiro samba, a primeira gravação dele em 1917, mas algumas pessoas falam que é possível que em 1916 tenha acontecido essa primeira gravação já só que com uma outra letra, mas como o, a letra ela falava mal da polícia, o pessoal acabou refazendo essa gravação. Então a gente não tem essa gravação de 1916, a gente sabe que tem a letra, existe a letra, que é uma música do Donga, que ele falava que a polícia tipo tava dando uma cobertura pro pessoal que tava jogando roleta numa determinada praça.